Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Bonfim, especialista e supervisor clínico em terapia cognitivo-comportamental. Esse vídeo é para falar um pouco da aplicação da terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade. A ansiedade é considerada por especialistas como o mal dos tempos modernos. A ansiedade vem de forma rápida e impiedosa tomando conta do Brasil e do mundo. Subestimado por décadas, esse transtorno mental pode inviabilizar a vida social e a profissional, mas poucas pessoas buscam tratamento para aliviar os sintomas antes que cheguem ao seu limite. O Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No total, 18,6 milhões de brasileiros viviam com algum transtorno de ansiedade em nosso país. A busca por tratamento ainda, em virtude de vários mitos, ainda é muito pequena. Segundo a Previdência Social, os transtornos mentais já são a terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil. Os gastos do INSS giram em torno de 200 milhões em pagamentos de benefícios anuais, e um dado que reforça a importância de se criar medidas de prevenção. Nesse contexto, a ansiedade, assim como a depressão, são os males que mais afetam as pessoas. Em virtude disso, é importante termos psicoterapias baseadas em evidências, protocolos para combater esse mal, né? O medo e a ansiedade são emoções necessárias para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro ele não evoluiu para nos fazer felizes, mas sim para prever ameaças e perigos. Em tempos inóspitos, onde convivíamos com uma série de perigos, era importante ter um alarme que ia te alertar sobre uma tribo rival ou um tigre dente de sabre. Porém, a ansiedade no dia a dia acaba sendo intensificada também para situações inócuas, onde não tem perigo e acaba incapacitando imensamente as pessoas em diversas áreas. Então, novas pesquisas sobre a natureza da ansiedade e o seu tratamento oferecem uma nova esperança para aqueles que sofrem de quadros de ansiedade clinicamente significativas. A terapia cognitiva é um tratamento de base científica para medo e ansiedade, sendo eficaz para 60% a 80% das pessoas com transtornos de ansiedade que completam o tratamento. Para a terapia cognitiva, não são as situações em si que determinam o que as pessoas sentem e como elas se comportam. Na ansiedade, existe inicialmente uma superestimativa de uma ameaça. Então, em uma situação, a pessoa tende a catastrofizar, a ver diversos cenários que muitas vezes não se realizam. Uma pessoa, ao falar em público, ela já começa a antecipar uma série de desfechos negativos. E se eu travar? E se eu não conseguir passar as informações? E se eu for humilhado? Em virtude desses pensamentos, ela se sente ansiosa e pode evitar apresentar essa palestra. Então, a base do nosso trabalho é modificar as crenças que têm primazia sobre as emoções e sobre o comportamento. Então, o pressuposto básico em terapia cognitiva é que podemos reduzir sentimentos como ansiedade se mudarmos os nossos pensamentos, crenças e atitudes ligadas a ela. A terapia cognitiva é uma intervenção breve, estruturada e de base verbal, que utiliza o raciocínio lógico e tarefas comportamentais para mudar pensamentos e sentimentos negativos indesejáveis. O estilo terapêutico adotado na terapia envolve a cooperação entre terapeuta e cliente, descoberta orientada de pensamentos automáticos, por questionamento sistemático e tarefas comportamentais. Existe uma diferença entre medo e ansiedade. O medo é a percepção de ameaça ou perigo iminente à segurança ou integridade de uma pessoa. Então, se eu saio na rua e um cachorro vem atrás de mim, automaticamente eu tenho essa percepção de ameaça e perigo. Mas depois que o perigo passa, eu consigo tocar a minha vida e fazer as coisas que são necessárias. A ansiedade já envolve uma série de adivinhações sobre perigos futuros
e tende a ser concentrado em uma série de ICs sobre situações que, por mais que não aconteçam, tomamos como verdades. O medo está na raiz da ansiedade. Portanto, descobrir o medo básico que conduz à ansiedade é importante na terapia cognitiva. A ansiedade é um estado emocional mais duradouro, que ocorre quando as pessoas anteveem uma situação futura pessoalmente aversiva, imprevisível, incontrolável, que percebe como ameaça seus interesses vitais. Então, para compreender a ansiedade, é preciso conhecer seus sintomas ou como eles se expressam nos domínios físico, cognitivo, comportamental e emocional. Domínio cognitivo, a gente fala do nosso raciocínio, das percepções, do nosso autodiálogo. Então, voltando àquele exemplo da pessoa que tem medo de falar em público, antes da palestra, ela começa a ter uma série de pensamentos, né? E se eu não conseguir dar conta? E se eu travar? Né? E se alguém fizer uma pergunta e eu não conseguir responder? Então, em virtude dessa antecipação, ela já começa a ter uma alteração física. Né? Tem frio na barriga, tremores, se sente agitada, nervosa. E, em virtude dessas sensações físicas, ela pode adotar um comportamento de fuga, de evitação, né? Porque ela entende que se ela pensa que não vai conseguir falar, se ela pensa que não vai conseguir executar, é porque isso é uma verdade. Então, esses três componentes cognitivos, emocionais e comportamentais são importantes serem trabalhados na TCC para que as pessoas consigam compreender e modificar essas crenças. Não existe um limite claro também entre os estados de ansiedade normal e anormal. Contudo, a ansiedade clínica ela tende a ser mais exagerada, irrealista, intensa, persistente, generalizada e interferente na vida diária do que os estados de ansiedade não clínica. Então, uma ansiedade mesmo, um transtorno de ansiedade pode comprometer o funcionamento da pessoa, ela pode não conseguir trabalhar em virtude disso, ela pode nem conseguir sair de casa em virtude de um medo de ter um ataque de pânico, por exemplo. A pessoa com fobia social, ela tem muita dificuldade de iniciar relacionamentos ou mesmo de conseguir trabalhar, entre outras coisas. Então há uma diferença enorme entre uma emoção básica, que é a ansiedade, e o transtorno de ansiedade, que tende a ser incapacitante. Existem muitos tipos diferentes de transtornos de ansiedade, e os mais típicos são o transtorno de pânico, que inclui a agorafobia, que é o medo de praça pública, que é o medo de locais onde a pessoa considera ser de difícil fuga, e tende a evitar pontes, multidões, cinemas. A ansiedade social, que é o medo do escrutínio, da avaliação negativa do outro, de passar vergonha em público, e a ansiedade generalizada, que inclui preocupações sobre diversos domínios, relacionamentos, financeiros ou mesmo com a saúde. Então, pessoal, muito obrigado, e maiores informações é só acessar o link abaixo aqui na página.